Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Bíblia em 365 dias. Estamos no 52º dia do ano e 21º de fevereiro. Vamos nos concentrar nesse momento no Senhor e estar atentos à sua palavra. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe. 11 jornadas a desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assais-vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim, e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e chegaram até ao vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós,
as cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vos virai-vos, e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Deuteronômio capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os emisdantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered.
E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: Hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins que saíram de Caftor, destruíram os Aveus que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-as por dinheiro, e dar-me-as por dinheiro a água para que eu beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sion, e a sua terra, começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímo-las como fizemos a Sion, rei de Hesbom,
destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon, até ao monte de Hermon. A Hermon os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon. De 9 covados o seu comprimento, e de 4 covados a sua largura pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Gesuritas e Macatitas, e a chamou de seu nome, Avote Jair até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossas crianças, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos. Aqui tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Essa foi a porção da palavra de hoje. Não deixe de assistir nosso devocional sobre esse texto. Está aí na tela. É só clicar nele. Que Deus te abençoe.